Não há expectativas aí de cessar fogo, além de mirar no país vizinho. O presidente da Rússia tem feito duras críticas também aos líderes ocidentais. Para entender melhor o que esse conflito ainda pode causar na economia mundial, a gente conversa agora com o economista e especialista em relações internacionais, Igor Lucena. Muito bem-vindo mais uma vez, Igor. Bom dia para você. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente convida também já o Diogo Schelp para participar da entrevista. Eu vou começar com a primeira pergunta, então. Igor, faz um ano aí a gente está vendo que a guerra da Rússia está completando. Qual o balanço que se pode fazer desse período? Quando a guerra começou, imaginava-se que fosse rápida, né? Mas as expectativas não foram cumpridas. O que a gente pode esperar desse conflito daqui para frente? Cláudio, a gente tem 3 pontos fundamentais. O primeiro, o presidente Vladimir Putin imaginava que tomaria Kiev em uma semana. Isso é um consenso internacional e que ele estava redondamente enganado. Ele imaginava que, na prática, os ocidentais estariam totalmente divididos, como aconteceu durante a invasão da Crimeia, e isso seria uma vantagem para seu avanço em Kiev. Aconteceu justamente o contrário. Nós vimos um fortalecimento da OTAN, inclusive com a associação e a solicitação de entrada da Suécia e da Finlândia. Nós vimos um pacote coordenado de sanções econômicas que, como veneno, demoram para serem totalmente afetadas, mas estão sim impactando a economia da Rússia. E isso, do ponto de vista geopolítico, altera a coordenação de forças. Mostra que há claramente 3 blocos, um bloco sino-russo, que é ligado ali também com algumas nações que são autoritárias do Oriente Médio, um bloco das democracias liberais, que tem seus interesses dentro desse conflito, e nações que estão fora dos 2 lados e que não têm uma visão de intervenção. Lembrando também que, do ponto de vista prático e econômico, a gente está assistindo a uma diminuição das cadeias globais de valor. Nós vamos assistir à volta das cadeias regionais de valor, um reposicionamento de empresas e fornecedores. Pior do que ter produtos mais caros para a economia global, que isso também gera um componente inflacionário, são empresas deixarem de produzir por causa de problemas como pandemia ou guerra na Ucrânia. Então, de fato, a gente está vendo uma alteração fundamental da ordem geopolítica e também das cadeias econômicas. Pergunta do Diogo Schelp. Professor, bom dia. Professor, o governo russo elogiou recentemente a posição brasileira, no sentido de elogiar, por exemplo, a decisão do governo brasileiro de não aceitar os convites, os pedidos do governo alemão para enviar, por exemplo, munição à Ucrânia. Por outro lado, o governo russo também disse que via com bons olhos a iniciativa do governo Lula de tentar promover algum tipo de mediação para a paz. No entanto, a gente sabe que o próprio governo russo tem seus interesses e seus motivos para não negociar, e o governo americano, obviamente, vê com ceticismo a iniciativa brasileira. Quais são as reais possibilidades do governo Lula conseguir promover esse tipo de negociação? Olá, Diogo. Prazer estar falando com você aqui novamente, e eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente. Inicialmente, é importante a gente dizer que nações não têm amizades, né? Nações têm interesses, e os interesses durante um período de guerra são extremamente sutis. Para o caso brasileiro, há uma visão clara do não alinhamento, né, pelo Itamaraty, pelo governo Lula, e esse não alinhamento favorece os interesses brasileiros. A proposta do governo brasileiro de um cessar-fogo unilateral e sem atrelar o cessar-fogo a condições de um lado ou de outro, favorece o interesse brasileiro de pacificação e de encerrar o conflito. E isso, de uma maneira econômica, também poderia diminuir a pressão internacional do ponto de vista inflacionário que impacta o nosso país e colocaria o Brasil como um agente negociador, dando mais peso à nossa diplomacia. Agora, quando a gente analisa isso pelo lado europeu, a situação é totalmente inversa. Os ucranianos perderam território, e se acontecesse hipoteticamente um cessar-fogo hoje, a Rússia teria já incorporado uma grande parcela de territórios à própria Rússia. Isso seria terrível para a Ucrânia e, na prática, não asseguraria
que não veríamos novas anexações, como, por exemplo, uma incursão na Transnistria, que hoje é uma região da Moldávia que já reclama de possíveis insurgências naquela região, então é muito complicado isso. Lembrando também que, para a visão dos europeus, apenas a retirada das tropas russas e a devolução da soberania territorial da Ucrânia é aceitável. Isso por um motivo muito claro. Nós assistimos isso em 1939, quando Adolf Hitler tentou fazer um acordo e terminou com a invasão da Polônia e, consequentemente, de outras nações europeias. Os europeus entendem fundamentalmente que, se a Rússia para a guerra, ou seja, ela baixa as armas e diminui e sai do território ucraniano, a guerra acaba. Se os ucranianos baixam as armas e diminuem a sua capacidade bélica, a Ucrânia acaba. Então, isso é uma visão que está muito clara na diplomacia europeia e que é totalmente diferente da visão geopolítica brasileira. Por isso, eu acho que a visão brasileira, apesar de ser louvável, ela não vai a favor dos interesses europeus. Professor, a China pediu um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia em meio às pressões aí dos Estados Unidos, né? O Ministério das Relações Exteriores chinês pediu o fim das sanções unilaterais a Moscou. Qual o peso da China para a resolução desse conflito? O problema da China é que ela agora, segundo os serviços de inteligência, pode começar a fornecer armas bélicas para a Rússia, né? Isso foi alertado pelos sistemas de espionagem holandês e alemão. Então isso é um problema muito sério e, inclusive, o governo americano ameaçou a China de colocá-las em sanções, mesmo que sejam sanções mais leves. Então eu acredito que quando os chineses fazem essa retórica de diminuição de armas e tentar desescalar, é para tirar o foco e também para dar uma resposta indiretamente de que eles não estão oficialmente fornecendo armas para os russos. Agora, lembrando que há um contexto internacional do conflito dos balões, né, que isso não foi apagado, e também nós vamos assistir, se não hoje, nos próximos dias, a um pronunciamento aberto do presidente Xi Jinping, que vai dar dicas de como a China deve continuar essa visão dentro do conflito. Agora, a China é o principal apoiador econômico da Rússia. Marcas de carros que saíram, grande maioria das concessionárias, foram substituídas por empresas chinesas, cartões de crédito, bandeiras de cartões de crédito, transmissões digitais foram substituídos por empresas chinesas. Os chineses estão comprando algumas partes de produtos, principalmente na área energética. Então, há um apoio, mesmo que não militar, mas financeiro por parte da China à Rússia, e isso é fundamental para a continuidade da guerra. Sem a China, talvez a Rússia já tivesse tido uma deficiência econômica já vista no planeta inteiro. Diogo? Professor, ainda falando sobre os impactos das sanções econômicas e financeiras, a gente tem a notícia que a Rússia vai lançar em projeto piloto a sua moeda digital estatal em abril desse ano, né? Esse tipo de iniciativa pode, de alguma forma, mitigar, do ponto de vista da Rússia, as sanções financeiras impostas pelo Ocidente? Diogo, acho que se ela lançar a sua moeda digital, isoladamente, isso não ajuda de maneira prática as mitigações de comércio internacional. Entretanto, se ela conseguir fazer um link da sua moeda digital com o yuan digital ou com outras moedas digitais de nações não alinhadas, pode sim mitigar essa situação. Eu digo isso porque na semana passada a cidade-estado de Singapura e a Índia fizeram um teste das suas duas moedas digitais, né, entre países. É uma espécie de PIX internacional, e isso foi anunciado numa videoconferência pelos primeiros ministros de Singapura e da Índia, mostrando que há uma possibilidade de transferências de recursos de nações diretamente. Se isso ocorrer da mesma maneira entre China e Rússia, ou entre Índia e Rússia, há sim a possibilidade de uma mitigação. Mas entenda, isso seria avaliado do ponto de vista de transações médias, grandes transações que precisam
de navios cargueiros, equipamentos de transporte em grandes quantidades, ainda seriam severamente utilizadas, principalmente quando a gente fala de peças e equipamentos para o setor aeronáutico e também para navios. Professor, a viagem do presidente Joe Biden para marcar o aniversário da guerra na Ucrânia está destacando aí um desafio ainda mais grave, que é uma nova era de confrontos simultâneos e às vezes entrelaçados dos Estados Unidos com esses rivais nucleares como Rússia e China. Qual é o risco de haver uma guerra nuclear? O quão real deve ser essa preocupação no mundo? Cláudia, eu hoje não vejo essa grande preocupação de um conflito nuclear armado, principalmente entre grandes potências atômicas. Existe uma máxima do ponto de vista de relações internacionais atômicas de que se você vai destruir um inimigo do ponto de vista nuclear, você tem que ter certeza que vai destruí-lo com um ataque. Porque se você não destruí-lo no primeiro ataque, no segundo você será destruído. E o maior problema das armas atômicas é que elas não estão em territórios terrestres, né? Você tem submarinos nucleares da França, dos Estados Unidos, da Rússia, com armas atômicas que ficam rodando o planeta inteiro, incapazes de serem detectados ou saber qual é a quantidade de mísseis atômicos que eles possuem. Então, apesar de nós assistirmos a escalada de equipamentos, inclusive o governo britânico querendo agora alocar para a Ucrânia jatos militares de última geração, acho que um conflito atômico entre potências a gente ainda está bastante distante. O que eu vejo hoje a guerra na Ucrânia, ela não é apenas uma guerra de sobrevivência do povo ucraniano, mas ela passa a ser também uma sobrevivência do próprio presidente Putin como líder do seu regime. Bom, sobre esse 1 ano aí de guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente conversou com o economista, especialista em relações internacionais, Igor Lucena. Muito obrigada mais uma vez pelas suas análises, sua entrevista aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia e um bom fim de semana para você. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado, Diogo. Até a próxima. Até a próxima.